Boa noite a todos os inscritos e ouvintes desse canal. Eu me chamo Anderson e tenho alguns relatos já contados aqui pelo Sam e venho para contar mais um. Em um relato anterior, já há alguns meses atrás, eu falei um pouco sobre a minha infância e inclusive sobre um breve período de tempo que morei em um orfanato com mais 2 irmãos. E inclusive expliquei o motivo que a minha mãe teve de nos deixar lá. Coisas estranhas apareciam por lá. Mas não é sobre o orfanato assombrado que vou contar hoje, mas sim outra experiência estranha que passei depois que saí de lá, já morando com minha mãe de novo e de vez. O ano foi na década de 80, não sei dizer ao certo se era 85, 86 ou 87, mas suponho que seja por aí, já que lembro com clareza tudo o que aconteceu e com riquezas de detalhes, inclusive da casa que morávamos, pois eu deveria ter justamente entre 6 ou 7 anos. Eu me lembro de coisas que passei até bem mais novo que isso. Eu sei que parece absurdo e improvável, mas para quem teve uma infância sofrida desde o nascimento, não consegui esquecer as coisas tão fácil, passe o tempo que passar. O orfanato fica em Santa Isabel, São Paulo, e quando a minha mãe nos tirou de lá, junto com seu novo marido, nós fomos para nossa nova casa que ficava em um outro município de São Paulo. Fomos para um bairro chamado Filipinho, que fica em Embu-Guaçu. A casa era boa e bem estruturada, porém pequena, e com apenas 2 cômodos e o banheiro do lado de fora. E havia outra casa em cima que era bem maior. O lugar em si era muito bom e aparentemente não tinha nada de anormal. E tínhamos vizinhos dos lados, que inclusive já eram amigos, com exceção do morador que morava na parte de cima, que não sei dizer o porquê e também nunca perguntei, mas rolava uma treta entre nós. Nós falo entre nossos pais, porque entre nós crianças, tudo era ótimo, pois logo fizemos amizades, mesmo com pé de guerra entre os nossos pais, e também não fomos proibidos de fazer essa amizade. Bom, nessa época o meu padrasto trabalhava como pintor, tanto residencial como automotivo, e à noite dava aulas de capoeira. E foi numa dessas vezes que ele foi para a academia, isso no meio da semana, junto com a minha mãe e meu outro irmão, que aconteceu uma coisa muito estranha em casa. E embora só tenha sido uma vez, isso marcou muito. Só não posso dizer por todos os presentes, mas marcou a minha vida devido à falta de explicação daquela coisa. Na ocasião ficou em casa minha irmã mais velha que cuidava de nós. Esse nós era eu e 2 irmãs mais novas, sendo a outra irmã que ainda era apenas um bebê, que tinha entre 1 e 2 anos, que é irmã de consideração, pois é filha de meu padrasto com sua ex, e mais 3 adolescentes que eram filhas de vizinhos, que sempre iam em casa para conversar com minha irmã. E também nesse dia estava o namorado de minha irmã em casa. Eram as 19h30 ou mais. Estava todo mundo no quarto bagunçando. Para variar, minha irmã estava do lado de fora com o namorado, obviamente. E entre risadas e correrias dentro da pequena casa, de repente tudo foi calado por uma batida na janela da cozinha, que ficava em cima da pia. Bom, essa parede onde ficava a pia era a divisa de um terreno. Porém o terreno era de outro dono. E nela havia uma janela que fazia fronteira entre ambos os lugares. E era daquelas janelas tipo de banheiro, com vidros e armação de ferro, porém maior, obviamente. Então a gente viu o terreno vizinho que inclusive estava cheio de mato. Mas não era um terreno baldio, era um terreno fechado com muro, um muro bem alto. Bom, logo assim que ouvimos as batidas nessa janela, o terror tomou conta, pois a entrada do quarto não tinha porta de madeira, e sim aquelas cortinas que nessa época era moda, e quase todas as casas tinham dessa cortina, que eram as tiras coloridas que faziam barulhinhos quando a gente passava entre elas, ou seja, tínhamos total visibilidade tanto do quarto para a cozinha ou vice-versa. E do quarto ali, todo mundo parado em silêncio com os olhos fixados para a janela, vimos uma mão branca, apenas uma que batia nela e esfregava de um lado e do outro, tipo dando tchau. Não sei dizer se era luva ou branco natural da pele, devido o vidro ser daqueles embaçados. Mas o que chamou a atenção era que só vimos a mão e não rosto, braço e nem sequer um sombreado da cabeça ou rosto.
Mas então você deve pensar, mas isso não tem nada de anormal ou sobrenatural, pois a pessoa se abaixou ou só colocou uma mão no vidro e ficou assustando vocês. Mas essa linha de raciocínio lógico vai deixar de ser lógico já já. Um detalhe que quase me esqueci foi que uma das mocinhas disse que a mão estava mexendo na torneira. Porém, enquanto a isso não posso dizer nada, se foi real ou imaginação motivada pelo medo, pois nessa hora eu estava no colo de uma delas e fora do campo de visão, ou seja, eu apenas ouvi ela falar. E assim como eu, todos ali estavam apavorados e literalmente em um beco sem saída, pois a única saída era a porta da cozinha, porque pela janela do quarto era impossível devido à mesma ser grande. Assim que a mão sumiu, uma das meninas foi logo procurar minha irmã, e até pensávamos que fosse uma brincadeira do meu cunhado. Mas assim que falaram com eles, no caso, a minha irmã e seu namorado que estavam ali perto, nenhum dos dois acreditou, e disseram com firmeza nas palavras que não saíram dali em nenhum momento, e nem que ele havia feito nenhuma brincadeira. Na mesma hora ele foi vasculhar ao redor e até na rua. Olhou por cima do muro, inclusive teve que escalar com dificuldades pelos buracos para poder ver do outro lado do muro do terreno, mas não viu ninguém. E como eu havia falado sobre o raciocínio lógico, é agora que as coisas ficam mais estranhas. Bom, o tempo passou e essa história da mão no vidro ficou para trás, sem resposta e relevância também, ou melhor, ficou no esquecimento. Até que em um belo dia de sol, um homem estava limpando esse terreno. E nesse dia o meu padrasto estava em casa, e de um simples bom dia iniciou-se um bate-papo entre os dois. E meu padrasto havia colocado uns troços que não lembro o que era, mas sei que era um pouco alto e fácil de subir. E a minha irmã mais nova já estava lá olhando e me chamou para ver também. Nisso eu subi e o terreno estava quase tudo limpo, menos a parte da janela da cozinha, que inclusive tinha bastante lixo que os moradores de cima jogavam. E uma coisa que eu esqueci de falar é que os moradores já haviam se mudado alguns dias antes desse ocorrido. Até que o homem limpou a parte da janela da cozinha e, pasmem, nessa hora a lembrança da mão de vidro voltou feito um raio de tão rápido. Minha irmã me olhou e olhei para ela e vimos que o chão do terreno era quase nivelado com a altura da janela, com a diferença mínima de uns 10 centímetros ou menos. E nossa certeza de que não foi gente que bateu na janela estava ali, pois seria impossível alguém deitar no chão cheio de lixo e um mato alto, só para nos dar um susto a troco de nada, apenas por pura diversão. Então pergunto para vocês que estão ouvindo essa história, alguém aí tem uma explicação racional ou lógica para uma mão branca aparecer batendo em um vidro de uma janela que literalmente estava no chão e cheio de lixos e mato por todos os lados? O mais intrigante é, como não apareceu o corpo e vimos perfeitamente ela sair, e se fosse uma pessoa provavelmente daria para ver ela se levantar e mexer o mato, principalmente fazer barulho ao pisar no lixo. E devo lembrar que nessa época o recipiente de óleo não era como esse atual, que é de plástico, e sim de lata, o que tinha bastante por lá, além de muitas latas de leite também, ou seja, não tinha como alguém sair ou chegar sem ser notado. Bom, hoje tenho 42 anos e nessa época tinha uns 6 ou 7. Não sei, nunca vou, nem vamos saber o que de fato vimos, mesmo porque a gente foi embora e nunca mais voltei lá. E como eu disse, só aconteceu uma vez e nunca mais. Obrigado, Sam, por contar esse relato. E fica aí mais um mistério não desvendado. Boa noite. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.